Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Pod-IP, o podcast do grupo do Post-IP, do qual eu faço parte. O meu nome é Sofia Soromenho, estou a fazer doutoramento em dança e hoje vou conversar com o professor Daniel Tércio. Vamos falar de uma forma muito descontraída sobre, nomeadamente, o tema do meu doutoramento. E então vou passar a palavra ao Daniel para se apresentar. Olá, Sofia. Enfim, é um prazer estar aqui também a participar desta belíssima iniciativa e dizer que, enfim, eu neste momento já estou reformado como professor, mas continuo com diversos projetos ligados às artes performativas no geral. E, enfim, pronto, e vai ser certamente uma conversa muito fluida, mais do que fluida. Nós, quando estivemos a pensar, não é, sobre esta conversa, pensámos que seria importante fazer uma homenagem a um coreógrafo muito importante, que é o Steve Paxton, que faleceu recentemente, agora no final de fevereiro, e se calhar começamos por aí, não é, Daniel? Acho boa ideia. Sim. Justamente porque o Steve Paxton tem muito a ver também com o teu trabalho. E não só, quer dizer, com o trabalho, é alguém que é fundamental na dança contemporânea, não só na dança contemporânea, mas eu diria que na performance em geral. Uhum. Portanto, ele esteve na geração da Judson, nos anos 60, em Nova Iorque, ligado normalmente ao pós-modernismo em dança, e depois, a partir dos anos 70, formalizou aquilo que já se vinha fazendo em improvisação, portanto, contacto de improvisação, e é um dos grandes nomes que atravessa todos os géneros de dança contemporânea, digamos assim, uma das grandes referências da dança contemporânea, e que nos deixou um legado que me parece muito curioso, porque é o legado de que o movimento pode ser um movimento mínimo. A dança pode ser a pequena dança, conforme ele criou, não é? Os small dances. E essa ideia de que existe dança no movimento e que a dança é um modo de ativar conscientemente o movimento do corpo é uma ideia que me parece e que nos parece muito poderosa, porque permite levar a dança para outros lugares que não necessariamente o lugar do teatro convencional, não é? Isso tem muito a ver também com o teu trabalho de pesquisa. Sim, tem, porque é interessante porque um dos eixos no qual está assente a minha pesquisa é o trabalho do Boris Charmatz, que eu ainda não entrevistei, ainda não consegui estar com ele para fazer entrevista, mas tenho vindo a estudar bastante acerca disso, e que justamente está preocupado com esse conceito de dança, com esse derrubar qualquer barreira e trazê-lo para o espaço público, por exemplo, colocar a dança acessível a todos e desconstruir esta ideia de que a dança ocupa um lugar no espaço teatral. E pronto, a minha pesquisa, como sabes, é acerca desta construção do que é que seria um museu de dança contemporânea. E ao encontrar o trabalho do Boris Charmatz, uma das coisas que ele fez quando ele é nomeado para dirigir um centro coreográfico em Rennes, não é? Na Bretanha, a primeira coisa que ele faz é acabar com essa ideia do Centro Coreográfico Nacional, e ele chama ao Centro Coreográfico, nomeia a companhia de dança dele como, nesse espaço, como Museu da Dança, Museu de la Danse. Pronto. E traz a dança tanto para o espaço público como para o espaço museológico, com esta ideia de que a dança em si é ela própria o objeto o objeto
de exposição, digamos assim. Portanto, não é um objeto fixo que permanece. A própria dança, estando em constante movimento e transformação e com um tempo limitado, é o próprio museu. E, portanto, ele questiona esta ideia de que a dança é algo que acontece num determinado espaço específico para ela e também com um objetivo específico, neste caso só do espetáculo em si. Ele questiona toda essa ideia. E ele trabalhou também com Steve Paxton. E, portanto, agora voltamos ao início, né? Também trabalhou com Steve Paxton num trabalho em museu. Portanto, era um dos criadores para o século XX, que ele propunha como os criadores para o século XX, em que eles ocupavam o espaço do museu e permaneciam, não é? Interpretando obras durante... Sim. Aliás, em 2019 houve uma grande exposição na Culturgest. Exatamente. Uma exposição relacionada com o Steve Paxton. Ele esteve na altura na Culturgest, fez uma conferência, enfim, visitou e atravessou a própria exposição, onde se via como a dança era um modo de ativar o museu e como as lógicas museográficas acabavam elas próprias por também se tornar, digamos, objetos coreográficos. Aliás, esta expressão objetos coreográficos surge noutros criadores, por exemplo, no William Forsythe, a ideia de que é possível tornar a dança um objeto, não é? Um objeto que é ativado pela circulação dos próprios espectadores. E isso é muito curioso. Estava-me a lembrar, ainda a propósito daquilo que estavas a dizer e do trabalho do Steve Paxton, na importância do andar, do caminhar. Ele teve 10 anos a pensar sobre esta ideia de caminhar. O simples caminhar era, portanto, o que era a coisa extraordinária que é caminhar, não é? A coisa extraordinária que é caminhar. E lembrei-me também de uma outra referência que às vezes faço, quando falo nestas coisas, que é um antropólogo, Alfred Gell, que trabalhou sobre um Zumeda, enfim, e sobre a dança entre os Zumeda, e aquilo que ele observou foi que a dança do Zumeda era igual ao... Umeda é um grupo etnográfico. A dança é igual ao caminhar. Só que eles têm um caminhar muito próprio, um caminhar que é... enfim, que tem características que derivam da relação do pé com o chão. Eles caminham descalços num território que tem muitas raízes, pedrinhas, coisas salientes no chão, e, portanto, eles criaram aquilo que o Alfred Gell fala, não é? É uma tecnologia do caminhar. Há uma tecnologia do caminhar. E, portanto, a dança pega nessa tecnologia do caminhar e trá-la para o nível da dança. E a pergunta que o Alfred Gell faz é, então, o que é que faz com que isto seja classificado como caminhar e isto seja classificado como dança? E, de certa maneira, essa pergunta o Steve Paxton também nos coloca. Ou seja, na dança contemporânea também somos confrontados com essa questão. O que é que faz com que isto seja não dança e isto seja dança? Né? Então, qual é essa fronteira? E, enfim, eu acho que quando tu colocares quando avançares mais, já está bastante avançado, mas na questão do projeto de um museu da dança, essa questão vai surgir. Sim, não é? Sim, exato. Vai surgir e surge sempre, porque é sempre uma... Até onde é que é a dança até onde é que é e até onde é que não é. E o Steve Paxton mostra-nos que tudo pode ser dança. Não é? Eu estava a ler no outro dia uma coisa que ele dizia, o simples brincar com uma sombra, um movimento de um braço com uma sombra, e é dança. E quando também, já agora, uma das vertentes do meu estudo é colocar 3 perguntas
a coreógrafos acerca do que é que seria um museu de dança contemporânea, o que é que seria essencial estar presente neste museu. E se calhar também te perguntava o que é que tu achas que seria, assim, 3 coisas que seriam essenciais existir num museu de dança contemporânea. Bom, quando fazes as perguntas aos coreógrafos, eles não sabem Eles não que vão ser sabem. essas perguntas. Exceto aqueles que me pedem, dizem assim, não, eu quero me preparar. Primeiro saber, não é? Mas a maior parte não sabe. Bom, olha, uma das perguntas poderia ser justamente essa. É uma pergunta, digamos, sem resposta, mas é uma pergunta que poderia ser interessante colocar, se existe uma diferença entre a dança e a não dança, porque se falamos no Museu da Dança, supostamente estamos a excluir aquilo que é não dança, o que seria complicado, não é? Uma segunda característica que eu acho que seria muito importante é se o museu é um museu que fixa as formas de dança ou se as formas de dança se tornam uma energia para ativar o museu. Ou finalmente são as duas coisas. Ou seja, é um museu que fixa formas de dança e ao mesmo tempo tem que ser um museu que ativa, que ativa energias da dança. E nesse sentido isso leva a uma terceira ideia que me parece que poderá ser especialmente atraente de explorar, que é a ideia de envolvimento do visitante, do espectador visitante. O que coloca mais claramente a ideia do espectador emancipado. Quer dizer, o espectador desse Museu da Dança mais fortemente tem que ser o espectador emancipado, porque tem ele próprio, digamos, é convocado para o terreno, para a esfera da dança. Isso não quer dizer que tenha que estar a fazer pliés ou partes especiais, mas de algum modo ele tem que ser puxado, digamos assim, convidado para esse território. Foi como surgiu agora assim de repente essas três. Sim. Eu estive recentemente em Estocolmo por causa de fazer pesquisa para o doutoramento e fui visitar o Museu da Dança de Estocolmo e fui visitar também um outro museu que é o Museu de Artes Performativas e na exposição da dança que é um piso inteiro sobre a dança tem a história está centrado, obviamente, na história da dança na Suécia. Mas dá a ver, ou seja, é interessante porque nunca tinha pensado na história da dança especificamente da Suécia, não é? Pronto. E ali, estando centrado na história da dança da Suécia, dá a ver também, ou fez-me perceber, uma série de coisas que aconteceram, de movimentos que aconteceram no mundo inteiro, não é? Porque não é isolado. Mas tudo está, todo o percurso é muito interessante porque está montado de forma a que o visitante circule num percurso unidirecional, digamos assim, e todo ele interativo. Ele começa com uma pergunta justamente do que é que seria a dança, o que é a dança? Essa pergunta, o que é a dança? E não dá resposta. E depois todas as salas são interativas. Seja com inteligência artificial e coisas de movimento, seja de simplesmente nos colocarmos no centro de uma sala em que tudo à volta está a ser projetado movimento, em que nós temos só que nos relacionar com isso, mas não é para interagir, é simplesmente porque, de facto, se queremos ver aqui e depois ali, temos mesmo que nos movimentar para perceber o que é que está a acontecer. Portanto, é toda à volta, portanto, uma coisa circular. Numa outra, em que tem mais objetos, e aí podemos mexer em tudo, ver onde é que há objetos, o que é que há, e cada objeto aciona ou um som, ou um vídeo, ou... Incrível, por exemplo, sei lá, uma sapatilha. Há uma que tem uma vitrine que tem uma série de sapatos
sapatos desde a sapatilha de pontas até ao salto alto, sei lá, até aqueles shows de queer e coisas assim, tem tudo e mais alguma coisa, todos os tipos de sapatos de cena, de dança, e cada um deles aciona uma história, por exemplo. É muito interessante. E depois, também a parte dos figurinos também está relacionado sempre com imagem, ou com som, ou com como é que estava também relacionado com a cenografia. É muito interessante, mesmo muito interessante. E depois tem imensos painéis também interativos em que a pessoa se coloca numa postura qualquer, imagina, pode ser assim, pode ser só qualquer coisa, qualquer postura, e ele relaciona com um bailado, com uma postura de um bailado e explica. Sim, muito interessante, tem coisas, está feito de forma muito interativa, tanto para adultos como para crianças. Os mais pequeninos também relacionaram-se com aquilo de uma forma super orgânica e então, muito, muito interessante. Há um lado no Museu da Dança, no Museu da Dança, que me parece também que tem que ser considerado, que é as proximidades e os cruzamentos com aquilo que poderia ser um museu da música e aquilo que poderia ser um museu do teatro. Portanto, esse lugar da dança, não é? Que cruza com outras linguagens, com outros sistemas de linguagem, poderá também ser interessante ter em consideração. E há um outro lado que eu, à medida que estavas a falar, que eu me estava a ocorrer também um bocadinho, porque ainda estou sob influência de uma experiência que tive há pouco tempo, de fazer umas aulas para pessoas, enfim, para cegos, e portanto como é que se dá uma aula de história da dança para cegos, não é? E eu estive a fazer isso e a opção foi não usar imagens. Não usar imagens e, portanto, fazer audiodescrição da própria história. Imagina, fazer uma audiodescrição de uma pavana, dando a ouvir uma pavana. Portanto, havia essa possibilidade de recorrer à escuta da pavana. Ou, mais recente, fazer a audiodescrição da Sagração da Primavera, do Nijinsky, enfim, daquilo que se supõe ter sido a coreografia do Nijinsky. E por aí fora, quer dizer, portanto, isso também é importante nessa ideia desse museu, ter esse lado inclusivo do próprio museu. Sem dúvida. Não é? Ter esse lado inclusivo. Portanto, o objeto, se tiver, tem que ser possível mexer no objeto. Sim, por exemplo. Sim, eu acho que é muito importante. E, aliás, a nova definição dos museus tem a intenção esta questão da acessibilidade e de ser espaços inclusivos, e acho que é uma questão que está muito, muito presente, não é? Em tudo, tanto nos espetáculos também, não é? Temos vindo a verificar que há um aumento de preocupação com a acessibilidade, e faz todo o sentido. É curioso que eu entrevistei vários coreógrafos, não é? Colocando aquelas 3 questões. Uma delas era se tem conhecimento de algum museu que fosse uma referência como museu de dança contemporânea. A outra era para referir 3 aspectos que fossem essenciais num possível museu de dança contemporânea. E a terceira pergunta é se o coreógrafo em questão estaria disposto a ceder os seus arquivos pessoais. Pronto. E é muito interessante que esta questão da acessibilidade foi uma questão que foi referida, e outra que reparei que foi das mais repetidas foi que, sendo um museu de dança contemporânea, fosse um espaço... Bom, vou tentar resumir esta questão, mas fosse um espaço que concebesse não só exposições, mas também apresentações. E, com isto, não querendo transformar o museu numa sala de teatro, numa sala de apresentações, numa sala de espetáculos, não é? Pronto.
mas que tivesse este lado de, se o objeto é a dança, que desse a ver então o que é a dança. E a dança é feita em presença, a dança é feita corpo a corpo, pronto. E por isso essa foi também uma das questões que foi referida. Por um lado, há coreógrafos que colocam isso como sendo uma coisa importante e outros que dizem, que criticam e dizem, bom, sendo um espaço de apresentações não faz sentido ser chamado de museu. Então há estes dois lados, de, por um lado, a partir do momento que é um espetáculo deixa de ser um museu, quando não é? Sim. É uma ideia contrária, por exemplo, à do Boris Charmat, que diz é exatamente Claro. a dança que é o próprio museu. Pois, aí a questão é se a ideia, digamos, o que é que a palavra museu, o lastro da palavra museu. Mas se em vez de museu pensarmos em espaços expositivos, não é? A ideia da galeria, de exposição, enfim, isso tem uma longa história que também se liga à performance em geral e à dança em particular. Também desde os anos 60, sobretudo, pessoas como a Trisha Brown, não é? Trisha Brown, por exemplo, colocou os bailarinos chamamos de bailarinos, os performers, a caminharem nas paredes da galeria de arte. E isso, portanto, essa performance que nos obrigava a olhar para o espaço de uma outra maneira e para repensar, ou melhor, pensar a consciência da gravidade, não é? Portanto, repensar a gravidade e, portanto, pensar a nossa consciência da gravidade, foi um modo de ativar o espaço expositivo com um pensamento coreográfico, digamos assim. Porque mais do que ser um museu de objetos de dança, Exato. pode ser um museu de ativação de um pensamento coreográfico. E isso acontece com Trisha Brown, aconteceu com Yvonne Rainer, aconteceu com o Steve Paxton e com outros, não é? E mesmo com os portugueses. O João Fiadeiro, por exemplo, é um coreógrafo contemporâneo que também já trabalha em espaços expositivos. A Vera Mantero tem peças que são, de algum modo, peças que se situam nesse ambiente expositivo, não é? Nomeadamente a escultura com o Rui Chafes, o Comer o Coração. E no teu trabalho isso é considerado também, não é? Ou é pensado isso, ou ainda não? Eu ainda não estou nesse ponto, mas sem dúvida que vou ter isso em consideração, porque para mim, pronto, ainda não estou nesse ponto, mas para mim, de tudo o que tenho visto e estudado até agora, parece-me que, enfim, mais do que tentar fechar num conceito e numa ideia fechada de o museu ideal de dança contemporânea seria isto. Não me interessa muito isso, interessa-me mais, já que tenho esta oportunidade de poder, e privilégio de poder estar a fazer um doutoramento que me permite refletir amplamente sobre o conceito do que é que seria um museu de dança contemporânea, para mim é muito mais interessante poder pensá-lo de uma forma em que este conceito possa sempre ser ampliado e questionado. E por isso interessa-me muito mais pensar que esse modelo de museu pode sempre ser reconfigurado e melhorado e ultrapassado, não é? Ser sempre ultrapassável, não é? Não ficar cristalizado num tipo de museu. Porque penso que a dança contemporânea permite essa abertura e é, para mim, isso que é interessante no estudo da dança contemporânea e no pensamento do que é que seria um museu de dança contemporânea. Não sei se respondi, mas... Sim. A questão é que, basicamente,
digamos, o teu trabalho de algum modo quase que se confronta com uma ideia de museu como a conservação num conjunto de peças. E o que tu estás a dizer é que aquilo que estás a propor é, de algum modo, uma ação de desconstrução dessa lógica das peças que têm que ser conservadas. Sim. Mas há peças que têm que ser conservadas. Mas há peças que têm que ser conservadas, sem dúvida. O que coloca o problema do repertório em dança, não é? Sim. Portanto, se o museu, como é que o museu se vai articular com a ideia de repertório em dança? Sim. Repertório e tudo o que está associado a essa conservação de património, digamos assim, não é? Porque nos museus convencionais, não é? Há o acervo, onde há sempre coleções que estão expostas e outras que estão guardadas, não é? E a dança também tem, lá está, o nosso Museu Nacional do Teatro e da Dança tem peças, não é? Que estão expostas, não é? Nomeadamente figurinos, partituras, anotações, desenhos, maquetes, portanto tem uma série de objetos que estão expostos. E eu não estou a retirar ou a eliminar tudo o que seja objetos que são importantes e que, claro, que fazem sentido. Eu acho que não se pode chegar à dança contemporânea, ou seja, não se pode chegar ao presente sem um passado. E a dança contemporânea já tem muita história, portanto, e chega-se ali por tudo o que é a dança, não é? Tudo o que tem sido a dança. Por isso, claro que sim, claro que tem que haver também esse outro lado. Sim. Não estou a retirá-lo, não estou a dizer, não, esquecemos esta parte, a dança é só o que se faz agora e já está. Não é isso. Eu lembro que nós tínhamos falado um pouquinho da tua própria experiência no Museu de Estocolmo, salvo erro, e a ideia da exposição permanente, não é? Sim. Era uma coisa. Mas a própria exposição permanente ia-se renovando a partir do rearranjo dos materiais, digamos, em depósito, não é? Exatamente. E depois havia a exposição temporária que era feita a partir de uma outra lógica. Nesse sentido, tu falaste, por exemplo, numa ideia de umas caixas, umas boxes criados por coreógrafos, por artistas da dança, que podiam propor objetos eles próprios animados coreograficamente. Sem não dúvida. É? O caso dos Cabrita, que tem um projeto nesse sentido. Sim. Falei da Marlene Monteiro Freitas, que tem também digamos, uma estrutura cenográfica que é habitada por ela enquanto performer. Portanto, podem surgir depois, digamos, projetos dentro do projeto. Não é? Exatamente, sim. Sim. Por exemplo, esta exposição temporária que eu vi no Museu de Dança de Estocolmo, não é no outro que eu falei há pouco, é mesmo no Museu de Dança de Estocolmo, que é um dos objetos do meu estudo. Na exposição temporária, o foco neste momento é o ato de girar, a piruete na dança clássica, mas o ato de girar que é transversal a qualquer tipo de dança, até nas danças tribais, não é? O girar, este ato de girar é transversal, é comum. E então a exposição temporária é dedicada a isso, portanto é muito interessante a forma como está construída, porque parece uma coisa muito simples. Ou seja, eu pensei, mas tem tanto material para explorar, em que eles fazem, sei lá, dão tantos exemplos em tantas partes do mundo que realmente nunca tinha percebido e ganhei uma consciência diferente de uma coisa tão simples como o ato de girar. Sim. É tão vasto. Mas sim, acho que em relação às exposições temporárias, não é? É também sei lá, depende muito, pode-se pegar por tantos lados, não é? Que depende muito qual é que é esse ângulo que escolhemos olhar. Isso é mesmo isso, a ideia do ângulo, não é? Que ângulo é que escolhes?
Tu há bocado falavas num outro elemento que me parece também que pode ser interessante explorar, que é, digamos, os percursos do próprio público. E tu estavas a dizer que o caso que tu olhaste, nomeadamente o Museu de Estocolmo, o público era orientado num determinado percurso, para um princípio, seguia e por aí fora. Isso no que diz respeito às estruturas museográficas, há estudos sobre isso. Podes, por exemplo, ter um percurso tipo linha de formigas, carreira de formigas, podes ter um percurso tipo bando de aves, estás a ver? Podes ter um percurso mais caótico. E o que eu acho que um projeto de um museu contemporâneo também não pode perder de vista é que toda a indicação fechada para o percurso do público pode estar a contrariar a ideia da própria dança contemporânea. Porque lembras-te que desde Cunningham, não é? Por influência de John Cage, não só, o espectador tem a liberdade de escolher aquilo que vê, no caso da coreografia. Não é? Portanto, não há um centro no palco, há múltiplos centros. E, portanto, isso, do ponto de vista de um museu contemporâneo, de dança contemporânea, também terá que ser pensado. Como é que se ativa o percurso do espectador, mantendo digamos, preservando uma espécie de ética, uma ética de percurso. Finalmente, o espectador poderá ter a possibilidade de escolher o seu próprio percurso. Sem dúvida. Justamente essa é uma das questões que eu coloco aos diretores de museus que eu entrevisto. Por exemplo, o diretor do Dansmuseet, que é assim que se chama, o de Estocolmo, eu pergunto-lhe se o percurso está pensado para acontecer de uma determinada forma ou se é um percurso livre, ou se houve uma preocupação com isso ou não, pronto. E ele responde-me que, portanto, aquilo tem a exposição temporária, tem a permanente e depois tem embaixo uma outra temporária que tem a ver com a história do próprio museu. E ele disse-me que qualquer uma das exposições, portanto, há uma entrada, sim, aí há a entrada, que é o princípio da exposição, mas a partir daí o visitante escolhe totalmente o percurso que quer fazer. Eu estava a falar de um outro museu que eu vi, que era o das Artes Performativas em Estocolmo. Esse, assim, obviamente não somos obrigados a ir por aquele caminho, como é óbvio, mas a forma como está organizado obriga a isso. Sim. Ou seja, acontece naturalmente dessa forma. No Museu de Dança, no outro, ele disse que não, e de facto quando eu entro, eu tenho logo, portanto, mal se entra na sala, há 3 possibilidades. Portanto, eu posso ir por aqui, porque está a acontecer ali qualquer coisa, eu posso ir por aqui, que é onde tem um percurso de figurinos, eu posso ir por aqui, por este, onde estão uns ecrãs com outras coisas a acontecer. Portanto, há 3 possibilidades logo ali. Sim. Claramente. E ele diz que foi pensado exatamente para o público poder circular livremente como quiser e voltar a repetir percursos caso faça sentido. Claro. Sim. Sim. Ou seja, num projeto de um museu contemporâneo, digamos, de dança contemporânea em Portugal, também teria que ser, ou deveria ser considerado esse fator, não é? Eu penso que sim. Sim. Muito bem. Sim, acho que é o que faz mais sentido. Sim. Estavas a falar, estava-me a lembrar do IKEA, em que nós temos que entrar para um lado e fazer o percurso todo, não é? É uma chatice. Tem que se fazer o percurso todo e tal, para voltar para acabar. Sim. Daniel, eu agradeço-te imenso. Acho que podemos terminar aqui. Agradeço-te imenso por teres vindo e agradeço imenso ao Post-Ip por esta conversa. Obrigada. Obrigado também.